Com a palavra, a partir de agora, doutora Leslie de Oliveira Boquino. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa tarde a todos. Cumprimento o magnífico reitor desse instituto, professor e grande amigo, magnífico reitor, Marcos Aurélio Stircerf. Senhoras e senhores, primeiro eu tenho que agradecer esse convite. Para mim é uma honra estar aqui no Instituto para contar um pouco para vocês o que vem a ser a responsabilidade dos membros do Conselho, que não é simples, já vou falando de antemão. E não é simples pelo próprio nome do Conselho de vocês, Conselho Superior. Com esse nome, a gente já imagina que deve ter algum sentido, alguma razão de se chamar superior. De fato, é o órgão deliberativo máximo dessa instituição. É uma grande responsabilidade fazer parte desse conselho, e eu parabenizo a todos que hoje tomaram posse. Não vou falar para vocês sobre os deveres do conselheiro, porque esse está no estatuto, regimento interno, regulamento do conselho. Então, fica fácil, vocês vão lá dar uma olhada naquela noite de insônia e leiam as suas responsabilidades enquanto conselheiros. Eu resolvi falar para vocês sobre os princípios da administração pública. Eu sei que a maioria dos conselheiros, eles não têm formação em direito, até porque não é um requisito. Só que, infelizmente, todos vocês vão passar a ter que entender um pouco do direito. Vocês vão analisar processos e processos, onde vocês vão ter que saber muito sobre a legislação federal. A mais importante delas, a Constituição Federal. Mas como que vocês, sem toda uma faculdade de direito, podem ter os conhecimentos necessários para atuar como se formados em direito fossem? Eu vou dar uma dica para vocês. Sempre observem os princípios da administração pública. Se vocês tomarem o cuidado em observar os princípios, a legislação, as regras, as normas, isso fica tudo muito simples. Então, vamos tentar falar rapidamente sobre cada um deles. Claro, quem quiser dar uma olhada, é o artigo 37, caput, da Constituição Federal. O primeiro deles, e o mais importante, é o princípio da legalidade. Esse princípio diz assim: na administração pública, a gente só pode fazer o que a lei diz que pode. Esse é um detalhe que diferencia o direito público dos outros ramos do direito. Por quê? Porque nos outros ramos é assim: se não está proibido, é porque pode. Mas, para a gente, não. A gente tem que ver se a lei diz que pode. Só dessa forma a gente vai poder atuar. Isso é um complicador, porque muitas vezes a gente tem ideias brilhantes, saídas sensacionais e até muito populares, só que a gente vai esbarrar com a letra da lei. E aí? Enquanto conselheiros, nós temos que atuar na forma da lei. A gente não tem como se distanciar. Vejam a responsabilidade que vocês têm. Vão chegar processos, vão chegar propostas maravilhosas, mas, infelizmente, ilegais. E aí, qual vai ser a decisão do conselheiro? A gente agora está de um lado muito complicado da instituição. Nós temos que defender o instituto. É diferente quando a gente é professor só, quando a gente é servidor técnico, administrativo, a gente é aluno ou a gente é comunidade. A partir de agora, que vocês tomaram posse, vocês têm que agarrar o instituto e defendê-lo. E a melhor forma de defender é diante da lei, aplicando sempre a legalidade. Só pode fazer o que está na lei. Primeira coisa que vocês têm que observar ao analisar um processo. Puxa, vou tomar essa decisão. Eu tenho respaldo legal? Sim ou não? Se tem, ótimo. Continua, você tem a segurança de estar fazendo a coisa certa. Mas não é só esse princípio. Nós temos outros princípios. E não tem hierarquia entre princípios. Princípio é princípio, você tem que cumprir todos de maneira igual. Não é um ou, não, todos. O segundo princípio é o da impessoalidade. Esse é muito interessante, porque a gente tem uma vontade danada de ajudar os amigos,
Eu também tenho vontade. Estou cheia de amigos, e aí chega um processo de um grande amigo meu, inclusive já chegou na minha mesa o processo do meu pai, professor do então Cefet Paraná, e eu fui analisar o processo e falei, não, ele não tem direito. Cheguei em casa, levei uma bronca do meu pai, falei, escuta aqui, o meu processo você negou. Eu falei, não só neguei, se você quiser, você vai para a justiça. Ele foi. E ele perdeu. Não acredito, isso não é filha. Falei, pois é o princípio da impessoalidade. Até para você eu tenho que dizer não, tenho que cumprir a lei e tenho que ir até a última instância, caso você, porventura, venha a ganhar algum processo contra o então Cefet. Isso é impessoalidade. É tratar todo mundo de maneira igual, não interessa se é amigo ou inimigo. Agora, no conselho, todo mundo é igual, os processos são iguais, vocês nem olhem o nome da pessoa interessada. Essa é uma recomendação interessante. Analisa a situação, mas não a pessoa interessada. Sempre. Impessoalidade. É muito sério vocês tratarem de maneira diferenciada e de acordo com a cara do freguês. Não dá para ser assim. Isso não é público. Nós estamos, o tempo todo a gente tem que pensar, isso não é empresa privada. Isso aqui é um órgão público, a gente trata com o dinheiro de todo mundo, inclusive do nosso. A gente tem muita responsabilidade. Não dá para ajudar um, prejudicar o outro. Não. A gente tem que ser isento nas decisões do conselho. E dar todo esse apoio de princípios na tomada de decisão, que quem vai assinar é o reitor. Então, é importante essa impessoalidade. Não interessa o lado que vocês já estiveram, agora vocês são do conselho. Estamos todos do mesmo lado e na defesa do quê? Do interesse público, não de A nem B. Inclusive, essa história do conselho de representante dos alunos, representante dos técnicos, agora acabou. Vocês não estão lá para defender uma categoria que votou em vocês. Vocês estão lá na defesa da instituição e para orientar os melhores caminhos que a instituição deve trabalhar. Acabou essa história, não sou mais o representante, você é o representante, você foi eleito, ou você em função de um cargo ou de uma indicação, mas agora todos estamos do mesmo lado e toda a direção é uma só, interesse público, o bem do Instituto e fazer crescer essa autarquia. O outro princípio que nós temos é o da moralidade. A moralidade, eu acho muito difícil de falar de moralidade, porque o que é moral para uma pessoa de 18 anos, esse conceito varia se a gente perguntar para um senhor de 80. Então, a sociedade vai evoluindo, os conceitos vão evoluindo, e a gente vai um pouco perdendo o foco do que é moral e o que não é. É uma dúvida que vocês vão ter muitas vezes, e muitas vezes vocês vão se deparar com processos para tomar decisão onde a legalidade vai entrar em conflito com a moralidade. Como que decidem numa situação dessas? É difícil, vocês vão ficar sem dormir muitas vezes, de acordo com a decisão que vocês forem tomar, mas aí entra um princípiozinho paralelo, que não está na Constituição, mas está nas leis federais da administração pública, que é o da razoabilidade. Você tem que pensar assim, puxa, é razoável que eu tome determinada decisão? E quando eu puxo a razoabilidade, eu tenho que puxar o quê? A motivação do ato. Por que eu decidi dessa forma? Lá na minha universidade, eu peço motivação em todos os processos. E muitas vezes chega determinado professor para mim e fala, está muito difícil, doutora, a senhora falou que eu tenho que motivar, mas como que eu faço isso? Eu olho para ele e digo, se você não sabe como motivar, é porque não é para fazer. O motivo tem que estar muito presente. Por que eu tomei essa decisão? Por que eu fiz dessa forma? Se você não tem como justificar uma decisão, não tome, porque ela certamente está equivocada. Então, quando a gente voltar e pensar na moralidade e ficar em dúvida, pense, será que eu vou um dia me arrepender dessa decisão? Por que eu estou tomando essa decisão nesse processo? É para o bem de quem? É para o bem institucional? É para quem vai se beneficiar com isso? É só para beneficiar pessoas ou é pelo interesse público? Aí, eu acho que o conceito de moralidade fica mais fácil para vocês tomarem as decisões tão difíceis que vocês vão ter que tomar daqui para frente. Outro princípio, e esse, o universo hoje está observando todo mundo o tempo todo. A gente é vigiado 24 horas por dia. E sempre foi assim enquanto administração pública.
Esse é o princípio da publicidade. Na administração pública, a gente não consegue fazer nada escondido. Os nossos atos têm que ser todos transparentes, são todos publicados. As pessoas têm acesso aos processos, claro, com exceção daqueles de caráter sigilosos, que são poucos. Mas as pessoas têm o direito de saber o que nós, da administração pública, estamos fazendo todos os dias. Quais os processos que nós estamos analisando, que compras nós estamos fazendo. A sociedade toda tem que saber o que acontece na administração pública, porque a gente mexe com o dinheiro da sociedade, com o nosso próprio dinheiro. Então, a gente precisa prestar contas para essa sociedade. E isso é uma coisa muito séria. Lógico que a gente tem os nossos vigias de plantão, que tem, por ofício, ver o que a gente está fazendo e controlando. O maior exemplo deles, Tribunal de Contas da União. Então, tenham certeza, a gente tem uma pilha de processos enorme, mas tem um que a gente não gosta muito, que a gente meio que põe para baixo da pilha, que a gente fica meio assim, era bom que não pegasse esse. É esse que eles vão pedir primeiro. Bem esse. Porque por algum duende vai lá e conta que tem aquele processo. Então, o primeiro que eles vão pedir é aquele que a gente não queria mostrar. Então, para não ter muito esse risco, vamos prestar atenção em todos. A publicidade está aí, a gente tem que publicar todos os atos, as deliberações, as resoluções do Conselho são todas públicas e vocês vão ser questionados o tempo todo, porque são conselheiros e agora estão se expondo para a sociedade de vocês. Então, agora, vocês vão ter que dar satisfações dos atos e vocês vão ter que defender o grupo. Uma coisa importante das tomadas de decisões do Conselho é o seguinte: não, eu não votei, eu fui contra. A partir do momento que você é conselheiro e o Conselho decidiu por maioria, você é conselho, você votou. Não me interessa mais individualmente, eu era contra. Isso é uma bobagem. Você era contra, mas você não conseguiu motivar o suficiente para convencer a maioria dos colegas que você tinha razão. Portanto, admita, você perdeu porque a outra tese era melhor que a sua e agora defenda a tese vencedora porque foi a sua tese. Você é conselho hoje. A partir de agora, o conselho é o conselho. Não é o fulano, a fulana. Não. O conselho decidiu, sim. O conselho decidiu, não. O conselho, todo o conselho. Não me interessa quem votou para cá, para lá. Isso não interessa a ninguém. É o conselho. Então, se vocês discutam nas reuniões, exaurem, façam assim. Não precisa ser numa reunião, discutam, peçam estudos para técnicos, mas a partir do momento que decidirem, embasem a decisão, motivem e defendam. Isso perante a sociedade. Entra o último princípio da Constituição Federal, que se chama princípio da eficiência. Eu me acho eficiente. Tá, e daí, né? Todo mundo se acha. É muito difícil medir essa eficiência. As leis não falam muito, só dizem, tem que ser eficiente no serviço público. O que aconteceu? O governo federal hoje, ele até que está tentando medir um pouco a eficiência. Como? Ele dá metas. Tem os planos plurianuais, os planos de desenvolvimento, ou seja, a gente tem que dizer, esse ano a gente vai sair daqui e vai chegar aqui. Se você não chegar, você não mostrou eficiência no serviço público. Isso traz um peso ao conselho, mais peso, né? Infelizmente, hoje eu estou aqui, além de dar parabéns para todos, tentar passar um pouco para vocês do tamanho da responsabilidade que vocês estão assumindo a partir de hoje. Vocês vão ter que se mostrar eficientes. Tem muita decisão que é urgente. Se não tomar aquela determinada decisão, vocês podem pôr abaixo um programa inteiro do governo federal. Vocês podem perder milhões de reais que não voltam para o Instituto, volta para uma conta única do Tesouro e depois vamos ver se a gente consegue recuperar. Portanto, o Conselho precisa ser eficiente, precisa tomar decisão rápida, muitas vezes, precisa decidir da melhor forma possível para esse Instituto. Isso é eficiência. Agora, vejam, como eu comecei dizendo, pode ser que muitos de vocês não tenham um curso de Direito, né?
E olha quanto de direito que eu aqui em poucos minutos falei que vocês vão ter que saber tudo isso. Vão ter que trabalhar desta forma, dentro dos princípios. Gente, tem uma lei que diz assim, ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. Essa é a lei de introdução ao Código Civil. Se ninguém pode alegar desconhecimento da lei, imaginem vocês, conselheiros. Muito menos vocês, conselheiros. Nunca vocês vão poder alegar desconhecimento da lei. E aí, como é que vocês vão fazer para trabalhar desta forma? Claro que aqui no Instituto, como nas demais autarquias, vocês têm um procurador. Aqui temos a doutora Marta, minha colega, que certamente, na hora que aparecer um problema jurídico, vocês vão ter que pedir ao presidente que consulte a procuradoria para ela dar um posicionamento jurídico para vocês. A mesma coisa nas outras áreas técnicas. O conselho, ele não é técnico, ele não é focado em uma determinada área do conhecimento. Por isso, ele precisa, muitas vezes, de pareceres específicos. E ele pode pedir. Ele pode pedir orientação de pessoas técnicas na área de orçamento, na área jurídica, em várias áreas, para que venha e esclareça ao conselho determinado processo e lhe dê segurança para tomar determinada decisão. Isso é possível. Então, vejam que eu estou amenizando um pouco a responsabilidade de vocês. Mas, apesar da parte técnica dar para vocês toda a base, a decisão não é do técnico. A gente opina, mas quem decide é o conselho. E acima do conselho, quem está? Ok, não gostei da decisão do conselho. Para onde eu vou? O ministro está lá. Você vai para o ministro da Educação. Tá, não gostei. Sobrou o Poder Judiciário. Então, vocês vejam que vocês estão no topo.